Coloque a mão nos seus ouvidos. Se o Senhor clama é porque Ele está te chamando. E diga: eu vou ouvir a voz do Senhor. Eu vou me render ao Senhor nesta noite. Vou me submeter à sua vontade. Pode falar, Senhor, porque o Senhor curou os meus ouvidos nesta noite. E eu posso ouvir a tua voz. Eu me rendo, eu me dobro, eu te glorifico, eu te exalto, porque é a tua palavra que cura a minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o louvor não termina aqui, mas o louvor continua na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém pode dar um aleluia? Uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Se puder assentar, vamos ouvir a mensagem de hoje. Prometo ser breve, mas profundo, porque quanto mais profundo, independente do tempo que a gente fale, a gente crê que você será atingido pelo poder do nome de Jesus. Se você puder, vamos navegar um pouco com a Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é o fundamento da nossa fé, amém? É através da palavra de Deus que nós temos fundamento. Vou te dar um exemplo bem clássico de uma fé operante. Quando Jesus disse que onde estivesse reunido 2 ou 3, Ele estaria aqui. Então eu não preciso ter nenhum tipo de revelação com os olhos para ver que Ele está aqui. Porque a fé em que nós fomos firmados não foi numa fé firmada no homem, no conceito do homem, na vontade do homem, no querer do homem, mas na vontade de Deus. Então, se Ele disse, é real. Se Ele falou, nós estamos aqui somente para obedecer aquilo que Ele disse. É melhor um dia na presença de Deus do que viver 1000 anos aí fora da presença do Altíssimo. Então, é importante que você compreenda. Por isso que eu disse, coloque a mão nos seus ouvidos, para que você ouça a voz que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. E algo interessante, Efésios capítulo 4, verso 8, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, aquele folhear da Bíblia, você que está aí online, está nos ouvindo. Efésios capítulo 4, verso 8. Pessoal de Queimados, Madureira, Niterói, Itaipu, aonde nós chegarmos, o Senhor tem nos abençoado através da sua palavra. Efésios capítulo 4, verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo e concedeu dons aos homens. Alguém pode repetir comigo isso? Levou o cativo e concedeu dons aos homens. Alguém que está aí comigo pode repetir de novo? Levou cativos e concedeu dons aos homens. Verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu, e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Verso 12. É Ele mesmo que concedeu uns para apóstolos, profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que nós estamos lendo a carta de Paulo, aos Efésios capítulo 4? Para que você entenda que Ele já nos deu autoridade como discípulo. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor foi até ao inferno e Ele tomou a chave daquele lugar e ali deu a vitória à sua igreja. Ali o Senhor exerceu a sua autoridade, porque Ele queria dar aos seus discípulos a mesma autoridade que Ele tinha. E o interessante é que, para que você entenda, você tem que crer no que está sendo falado. E a Bíblia diz que Ele foi até o inferno, Ele venceu o inferno, Ele tomou a chave do inferno, Ele pisou na cabeça da serpente, e foi ali que Ele concedeu à igreja esta autoridade. Aleluia! Você é esta igreja, se é que você tem fé,
porque quem tem fé entende o que é igreja. A igreja não é este templo, mas a igreja somos nós, que fomos chamados para ser os seus discípulos. E eu lhe pergunto, você é discípulo de Cristo? Você está compreendendo o que o Senhor está falando contigo? Você é o discípulo que o Senhor almeja que você seja? Ou qual é o tipo de discípulo que Deus poderia te classificar nesta noite? Mas eu quero te ensinar pela palavra de Deus, não pela campanha, não pela troca de oferta, não pelo óleo ungido, mas pela palavra de Deus, que Ele concedeu você poder, autoridade, fé. O fundamento do discípulo é a fé. Infelizmente, muitas pessoas estão na igreja como escravos. Eles sofrem porque eles não conhecem a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus não é que você está ouvindo o que eu estou dizendo para você, mas é você cumprir o que está dizendo esta palavra. E o interessante que algo tão sobrenatural que foi, que ele concedeu que alguns tivessem uma posição. Uns foram chamados de apóstolos, outros de profetas, outros de evangelistas, outros de mestres, outros de pastores. E você, o que Deus concedeu na sua mão? Será que nós compreendemos o poder do discípulo que nós somos? Aquilo que o seu mestre te tornou, o poder que ele entregou nas tuas mãos? Qual será o tamanho da sua fé? Você pode perguntar ao seu irmão, qual é o tamanho da sua fé, meu irmão? Se fôssemos classificar um tema para a mensagem de hoje, nós iríamos dizer, qual é o tamanho da sua fé? Ah, minha fé é poderosa. Fé não é de palavras, fé são de atitudes inteligentes que vão promover na palavra a libertação da sua vida. Você pode ter até ouvido, você pode até aprendido e ouvido em algum lugar, mas se você não colocar isso em prática, a sua vida nunca terá autoridade para realizar aquilo que está escrito na palavra e aquilo que foi determinado pelo próprio Deus para cada um de nós. Cada um de nós somos discípulos, cada um de nós recebemos poder e autoridade. Você não precisa ficar com amarras na sua vida, você não precisa ser mais escravo do pecado, você não precisa estar na mão do diabo, porque quando estamos em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Mas eu creio nisso. Isso não é algo somente que foi escrito, não, eu acredito piamente, porque quando eu preciso de usar esse recurso, que é a fé, eu entendo por ser uma nova criatura, eu posso, na autoridade do nome de Jesus, entrar em lugares onde ninguém pode entrar, fazer coisa onde ninguém pode fazer, porque Ele está conosco. É esse poder que Ele deu à igreja. Ele deu a vida por nós. Jesus morreu por nós, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Interessante, algumas pessoas quando chegam aqui na igreja, aí vê duas cadeiras aqui, né? Aí as pessoas ficam perguntando, né? Umas que já estão entrando na igreja, por que aquelas cadeiras estão ali na frente? Só para representar que o lugar não é nosso, o lugar é de Deus. Alguém entendeu? Diga amém. A igreja não precisa desse tratamento com o homem. A gente pode tratar bem, tem tanto lugar para sentar, senta em qualquer lugar. Porque nós colocamos o homem como o maior, mas o maior é o Senhor. Eu sei que todo mundo um dia te ensinou isso, que você precisa disso, que você precisa fazer campanha, que você precisa isso, e eu vou dizer, te ensinaram tudo errado, porque não há nenhum amparo na fé que eu sigo, que está escrito nessa palavra, que o que vai me libertar é a campanha, o que vai me libertar é o sangue de Jesus, que tem poder para realizar todas as coisas. Eu vou te entristecer agora, porque o nosso compromisso é com a palavra, e quando nós saímos daqui, nós não saímos felizes, nós saímos, compreendemos, e que nós precisamos ser nova criatura, e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais somos derrotados do nosso eu, da nossa própria vontade. E nós começamos a compreender que cada um precisa levar a sua cruz. Para eu ter essa autoridade, eu preciso carregar essa cruz. Para eu ter Cristo na minha vida não
basta bater no peito e falar, precisamos vivenciar esse Cristo ressurreto todos os dias na nossa vida. O Espírito Santo está falando, qual é o tamanho da sua fé? O Espírito Santo está tocando em você nesta noite. É preciso compreender a autoridade que foi nos dada, para nós compreendermos o tamanho da fé que nós podemos ter, e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Alguém já ouviu essa palavra? Alguém já ouviu essa palavra? Então faz um barulho. Tudo é possível ao que crê. Mas isso falado é lindo. Precisamos viver com autoridade e poder esse fundamento. Se abrimos em Mateus capítulo 10, que é um manual de todo discípulo de Cristo. Mas quem é o discípulo? É aquele que se converteu, é aquele que mudou a mente. Se ele tem prazer nas coisas do mundo, ele ainda não se converteu. Não há ligação entre a luz e as trevas, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus, em 1 João, que Deus não tem comunhão com as trevas. O homem amou mais a luz, mais as trevas do que a luz. Está escrito na palavra. E não tem sido diferente, por isso que às vezes temos a nossa vida derrotada, a família derrotada, porque o que está reinando de repente na vida é as trevas. E quando nós nos tornamos discípulos, a Bíblia vai dizer que nós devemos andar como Ele andou. Alguém crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Levante a mão, por favor. Agora, quem aceita essa palavra, faz um barulho em nome de Jesus. Porque uma coisa é só ler, outra coisa é viver. E eu lhe convido a viver, eu lhe convido a sair dessa caixinha, dessa redoma, desse sofrimento, desse medo, e comece a ser discípulo de Cristo, comece a anunciar aquilo que você nunca anunciou, comece a vivenciar aquilo que você nunca vivenciou, comece a cumprir o teu chamado, aquilo que Deus chamou você. Capítulo de Mateus, capítulo 10. Vamos ver essa autoridade que foi nos dada. Você pode abrir comigo? Vamos lá. Vamos voltar aos antigos tempos da Bíblia. Não traga o celular não, traga a Bíblia. Você pode trazer o celular e deixa na tua bolsa, no modo avião. Porque Jesus não vai ligar para você e nem eu. Então, está tudo certo. Mas se você abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 10, meu irmão, essa palavra é um terremoto no ouvido de Satanás. Porque Satanás sabe, se você compreender esse fundamento da fé, ele nunca mais vai escravizar a sua mente, ele nunca mais vai dizer que você é derrotado, ele nunca mais vai inferiorizar você, porque a nossa mente precisa estar cativa a Cristo Jesus. Chega de sofrer, mas precisa do fundamento para que você não sofra. No capítulo 1 de Mateus, capítulo 10, 1, diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, se converta. Diz assim: tendo chamado os 12 discípulos, alguém ouviu isso? Deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e de enfermidade. Todo aquele que é discípulo, ao se tornar discípulo, se render a Cristo Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, se render, automaticamente ele recebe o Espírito Santo e é dado sobre ele o poder para fazer tudo isso que eu falei aqui, expulsar demônios, curar enfermidade. Não, pastor, mas isso aí foi naquele tempo. Não, mas eu acredito que a Bíblia continua hoje também. Se a Bíblia disse que sim, eu compreendo que é. Se a Bíblia falou, eu vou me submeter ao que está escrito. Porque qual é o tamanho da nossa fé? Por que muita gente tem fé, como nós vamos ver, como um grão de mostarda? Por que muita gente não consegue reagir diante dos problemas? Porque não tem fé. Você acha que tem fé? Fé não é acreditar em Jesus, meu irmão. Fé é ter o fundamento, é obedecer a palavra, e à medida que eu vou obedecendo a palavra, eu vou crescendo, eu vou tendo poder, eu vou orando, eu vou comungando com Deus, eu não vou sendo religioso não, eu vou compreendendo um agir de Deus, eu vou vendo que eu não sou nada, que eu preciso de Deus, mas eu vou compreendendo que a minha fé, cheia de Deus, pode transformar a vida de alguém.
No verso 8 do mesmo capítulo, Jesus está dando poder e autoridade ao discípulo. Existe alguém aqui que é discípulo de Cristo? Então você está recebendo esse poder, já recebeu. Diz assim: curai enfermos. Alguém pode repetir comigo? Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste e de graça dai. Expelir demônios. Nunca o demônio trabalhou tanto contra a igreja, porque ele sabe que ele está prestes a ser totalmente vencido, no sentido que ele será amarrado e acorrentado. Nunca se temeu tanto o diabo à igreja, porque ele sabe que a igreja é a noiva, que a igreja foi revestida deste poder, desta autoridade, desta graça. Se a igreja estender a mão, meu irmão, o diabo sabe o poder que pode ter um discípulo, então ele faz de tudo para te reter, ele faz de tudo para diminuir você, ele faz de tudo para lembrar o seu passado, mas você tem que começar a lembrar o futuro que ele tem, que é no lago de fogo, é amarrado para sempre. A igreja precisa despertar, usar do poder que tem para fazer a obra do Senhor. O mundo clama pelo poder da igreja. O mundo clama pela igreja. Hoje eu estive num sepultamento. Se minha tia estiver ouvindo, que ela é uma das nossas da live, meu abraço. E a igreja aqui estará orando pela minha tia Ângela. Perdemos um tio querido hoje, mas não tinha como estar naquele enterro e não falar nada. E o Senhor disse para mim: fale sobre o perdão. E todo mundo declarou o Pai Nosso, aquela coisa linda que você quase fica maravilhado das pessoas falando o Pai Nosso que está aí nos céus. Mas eu lembrei que eu tenho um fundamento. Eu creio que Deus me deu autoridade e poder para falar onde que for. E eu disse: tia, eu posso falar? Fale, meu filho. E eu disse: falar é muito bonito, mas agora viver é outra situação. Você que está aqui, que precisa perdoar, a palavra, o centro da oração do Pai Nosso é o perdão. E de repente você está aqui todo ruim, precisando se reconciliar com alguém. O momento é agora, porque sou discípulo e sei do fundamento que tenho, porque Ele me deu autoridade. Ele me deu autoridade, Ele te deu autoridade para isso. Curai os enfermos. Meu irmão, tem muita gente doente, mas não são enfermidades só físicas, não. As piores são as espirituais. Nunca, a palavra depressão é para baixo, né? Nunca se viu tanta gente. A ansiedade tem tomado conta do coração das pessoas. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e muitos têm esquecido desse fundamento, que toda ansiedade nós lançamos sobre Ele. Por isso que estamos sendo escravos de tantos sentimentos e coisas no nosso coração, estão nos escravizando, porque estamos esquecendo a palavra que foi injetada na nossa vida. Alguém está compreendendo? Diga amém. Se a palavra é injetada em você, ela vai promover vida. Jesus ensinou eles. Agora, no verso 8, eles serão instruídos a cumprir o que foi ensinado. Se você abrir em Lucas capítulo 10, verso de 19, você pode abrir comigo, por favor? Lucas. Nunca preguei tanto nos evangelhos. Lucas capítulo 10, verso 19. Agora, eles receberam essa autoridade. Eles agora irão cumprir o chamado que Deus determinou a eles de 2 em 2 e aos 70. Diz em Lucas capítulo 10, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: eis aí, vos dei, alguém está ouvindo isso aqui? Eis aí, vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Macumba não vai te fazer dano nenhum. Magia, o que for, não vai te fazer, porque se você estiver vivendo a palavra e pregando a palavra, vai nessa, porque tu é campeão, e nada vai tocar em você. Nada
Nada é impossível para o que crê. Jesus falou certa vez: se você soubesse com quem falas. Se você conhecesse o poder de Deus. Se você permitisse que hoje Ele entrasse na sua vida. Não, mas eu venho à igreja. A resposta errada. Vir à igreja não é salvação. Vir à igreja, você vem a mim? Eu sou a igreja. Agora você vem a um templo. E é possível de você entrar e não ver. E é possível de muita gente entrar e ver o que você nunca viu. Deixa essa glória. Pare de lutar contra Deus. Você não está lutando contra o diabo. A tua carne é que não está permitindo que você veja. Se você não matar a sua carne, ela vai te matar. E eu estava dizendo hoje, nesse dia, acho que foi para o nosso irmão Alexandre, que foi comigo, Leite. Leite esteve lá quando minha mãe morreu e teve agora, quando meu tio faleceu também. E eu disse para ele: sabe por que as pessoas morrem? O homem não foi preparado para morrer. O homem não nasceu para morrer. Por causa da ação do pecado, o homem morre. Por isso que há separação entre Deus e o homem. Mas a Bíblia diz que Ele venceu a morte. E nós não vamos ver a morte. Quando nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos ver a glória do Senhor. Isso é real. E às vezes vivemos como discípulos derrotados. Pessoas que vivem todo dia sofrendo, que só há sofrimento nesse evangelho. O que tem que ter é pregação. A consequência de sofrer pelo evangelho é honra, é glória. De levar uma bufetada do que seja, é a melhor coisa que deveria acontecer à igreja, porque a igreja precisa não é ser acariciada, a igreja não precisa ser aceita, a igreja precisa cumprir aquilo que Deus mandou ela cumprir. A igreja não precisa de aplausos, a igreja não precisa de dinheiro, porque o combustível da igreja é a fé. Então a fé vai mover as pessoas para entregar as suas ofertas. Mas é muito mais fácil manipular as pessoas. É muito mais fácil eu escravizar as pessoas. É muito mais eu escravizar. Irmão, nós temos que decretar a falência de muita gente. Por que muita gente corre para tanta gente? Ora por mim, fala por Deus aí. O dia que você se colocar na presença de Deus, Deus não vai falar dessa forma. Ele vai falar direto com você, entenda. Não que Deus não use uma pessoa, não que Deus não use um profeta, não que Deus não fale, mas a sede que temos é de ouvir o próprio Deus falar conosco. A carência do homem não pode ser jogada em outro, mas a carência do homem tem que ser jogada em Deus. E é Ele que vai consertar essa bagunça que você que é discípulo fez. Essa nhaca que você fez na sua vida. Você sabe que só o caminho é Jesus Cristo. Não adianta você correr, não adianta fugir. Enquanto você não tem esse fundamento e não aumentar a sua fé, você vai continuar sofrendo a vida toda. E Ele nos deu autoridade. Eles foram ensinados, eles foram agora instruídos. Instruído é a prática. E eles saíram os 70 e ali fizeram coisas grandes. E o texto ainda vai dizer, se você ler comigo aí, eles ficaram maravilhados. Vamos ver? Verso 17, 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí que dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos submetem, é sim porque o vosso nome está arrolado no reino dos céus. Ninguém faz nada, é Deus fazendo através da sua vida. Não foi a irmãzinha que orou, foi Deus que usou aquele vaso para fazer. Se é vaso, se é tocha, se é... não importa. Deus tomou aquela vida e falou e pronto. Deus usa, Deus faz o que quer. A gente sabe disso. Mas era necessário que os discípulos também agora
fizessem de tudo para não perder a sua fé. E o Senhor falou: eu vi Satanás. Fui visitar uma irmã aqui, ela recebeu uma ministração no culto de sexta-feira, culto não, no encontro das mulheres que tem às sextas-feiras, e Deus falou através da pastora: se cuide, porque vai acontecer um bocado de coisa. Quando ela saiu, veio uma avalanche de coisas acontecendo, ela disse: eu dei glória, porque eu vi o quanto Deus cuida de mim e o quanto o diabo está endemoniado. Meu irmão, você tem que deixar o diabo endemoniado. Ele tem que ter a raiva de você, ódio de você, sabe por quê? Porque você está alicerçado e alicerçado nesta palavra. Lá em Mateus capítulo 17, vamos voltar lá de novo. Qual é o tamanho da nossa fé? Mateus capítulo 17 do verso 16. Por isso que você entende porque temos essa fé. 17. Mas vamos ler o 14. Se achou, diga amém. Só para você ficar ligado. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. O que temos que fazer para não perder a fé? Já que Jesus disse para eles: olha, eu lhes dei autoridade, através do fundamento da fé, através do conhecimento que você tem, vai gerar essa fé na sua vida. Mas cuidado, Satanás está cirandando. Quer dizer, ele está só na espreita, rugindo como fosse um leão. Ê, mistério, hein? Aí tu não sabes, né? Assim, o homem fica impressionado. Assim diz o Senhor. É fácil, irmão, mudar a voz, mudar tudo. Mas não precisa. É só tu ler a Bíblia. Ele anda ao derredor. Ele tem vontade de te destruir. Às vezes é porque nós brincamos com ele, mas ele não brinca conosco. A sede que ele tem é de matar. A gente pode ver até o ódio saindo, aquele fervor das narinas dele, que ele não tem narinas, mas para a gente entender o furor que ele tem contra a sua vida. E às vezes nós brincamos, damos brechas para o diabo. Aplaudir o diabo, sentado aplaudindo o horror que você tem feito da vida como um discípulo. É hora de acordar. Por isso que você não consegue, porque você tem permitido que Satanás tire de você essa autoridade. Foi dada a você, mas é você que tem jogado isso fora. E por isso que perdemos a fé. Então diz o texto lá, vamos ler aí. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Só abrir um parênteses aqui. O diabo está brincando, não, ele escraviza. Ele escraviza, ele vem para matar. Aqui é um jovem, eu quero dar um recado para os nossos jovens da igreja, jovens, adolescentes, homem, mulher, quem for. Se você deixar de vigiar, ele vai acabar com a sua vida. Eles têm estudado comigo aqui às quartas-feiras, eu digo para eles sempre: vigiem. Vocês estão recebendo fundamentos. Vocês são discípulos que aprenderam, mas não é o suficiente só ouvir, tem que começar a praticar. Se você roubava, não rouba mais. Porque estar na igreja, no templo, não quer dizer que você é salvo. A salvação vem pelos frutos. E os frutos é a sua vida liberta e transformada pelo sangue de Jesus. É quando você ganha almas para Cristo. E existe muita gente que estão assim, endemoniadas, na mão de Satanás. Verso 16: apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Como que não poderia curar? Como que não poderia, se o Senhor disse que eles iriam curar enfermos? Será o que aconteceu com os discípulos? Será que não é igual o que acontece conosco? Cuidado, não dorme não, porque se você dormir, você não vai saber nem o que o pastor pregou. Por isso que a gente tem que estar vigilante. A gente só tem 1 hora, 2 horinhas. Então você não dorme não, porque senão você não vai ter entendimento. Eu posso estar falando besteira aqui e você está dizendo amém, amém. Cuidado. A palavra precisa ser discernida por você. Você não pode bater palma por tudo que é dito. Você tem que saber se eu estou falando tem amparo com a Bíblia.
Porque tem muita gente sendo usada pelo diabo e a gente está dizendo que está sendo usada por Deus, por falta de discernimento do fundamento da palavra do Senhor. E Jesus exclamou no verso 17, ó geração incrédula e perversa. Alguém pode repetir comigo? Ó geração incrédula. De novo, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? E até quando vós sofrereis? Primeiro, por que nós começamos a perder a fé? O fundamento, por causa da incredulidade. Eu tenho que ver para crer, tu vai morrer, vai para o inferno e não vai ver nada. Porque se Deus não fizer, quem é você na sua insignificância? E eu me coloco também, para levantar o dedo para o Senhor dos Senhores e dizer dessa forma. Eu estou falando do Deus vivo, Deus poderoso. Porque se o Senhor não fizer, quem é você, vaso? Para reclamar da luta que está sofrendo. Se você está sofrendo por causa do nome de Jesus, exultai-vos e alegrai-vos. Mas se você está sofrendo pela ação do pecado, coloca na conta do diabo e é a sua responsabilidade. Alguém ouviu isso? A incredulidade tem tirado de você incrédulo e perverso. Porque a perversidade é aquele que sabe que é verdade, ele sabe, ele ouviu, ele viu Deus agiu, mas o coração dele está envolvido com as trevas. Tem gente que está achando que nós não vamos subir não. Tem gente que está achando que, outro instrumento que nós temos na igreja, o shofar, é o único que nós temos aqui, não somos israelitas. Isso aqui representa uma trombeta. É uma trombeta. Você vai ouvir algum culto aí, iniciando, porque a presença do Rei dos Reis está chegando, é bíblico, é só você ler. Mas para mim é uma trombeta que está anunciando todos os dias a volta de Jesus. E pela falta da incredulidade que muitos têm, perdem a fé. O Senhor virou para eles, estavam todos felizes. E Ele vai dizer certamente, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com você? Até quando vou te ensinar? Até quando eu vou ministrar para você e você não vai compreender o que Deus está falando com você? Até quando você vai permitir que a tua carne, que a tua própria vontade vai dominar a sua vida, vai dominar o seu coração? Até quando isso vai acontecer? Nós agora estamos aí entre linhas da palavra de Deus. Até quando você vai colocar dúvida a palavra de Deus? Até quando você vai botar em cash? Tem gente que diz, eu acho que Deus nem mais existe. Por quê? Você está sendo provado porque você está pregando a palavra ou porque você pecou? É diferente. E Jesus era bem contundente. Até quando estarei? Até quando vocês vão ter maturidade? Até quando? Tem certas religiões aí, se o cara chegar atrasado, ele apanha, ele não assiste nenhuma cerimônia. Até quando nós vamos passar a semana toda e vamos botar a Bíblia dentro da estante do Salmo 91, que não tem poder nenhum, se não for vivido nas nossas vidas? Para que eu vou ficar aqui querendo uma igreja lotada, te enganando, vendendo óleo, vendendo um montão de coisa que não tem amparo com a Bíblia? Para que eu vou ficar manipulando você? Precisa-se entender que chegou um tempo de ter maturidade, de fazer discípulos, de ganhar almas para Cristo, de ir lá no inferno e arrancar aquela alma da mão do diabo e dizer, eu vou lutar pela sua vida em nome de Jesus. De parar de ficar de mimimi, mememé, momomó, mumumu, que seja do mumumu. De ficar só como uma bengala na igreja. Tem hora que você chega na igreja, está na bengala, está na beira da morte, está na UTI, está quase. Esse sim, a gente cura, trata, vai para a rua, vai trazer alguém, vai ganhar almas, mas a gente trata, é diferente. Mas você vai ficar 40 anos numa igreja assim? Você vai ficar 30 anos numa igreja assim, num templo assim? Ou a tua vida não tem valor algum?
Até quando, Jesus falou, estarei com vocês? Até quando vocês vão ter maturidade para obedecer o que está escrito e começar a vivenciar isso na sua vida? Nós esperamos muito do próximo, mas Deus espera de você. Eu quero muito amor, mas eu não dou amor nenhum. Eu quero que todo mundo me visite, mas eu não visito ninguém. Para de chorar. Para de ser vítima. Porque você recebeu autoridade e poder, a não ser se você não. E até quando sofreremos? Aí é claro, Jesus. Porque não estamos sofrendo. Às vezes eu vejo pessoas, a gente agora pode falar mas quanta gente não tem nada. Russa, e você vai crescer. Eu vou dizer uma coisa para você: evangelho é perder, evangelho não é ganhar, evangelho não é dar, não é receber. Quem te ensinou isso? De graça dar e de graça receber. Qual foi o evangelho de prosperidade que te ensinaram? Está tudo errado. Te ensinaram errado, te enganaram esse tempo todo. Prosperidade está em sofrer e você ficar firme por causa do sofrimento. Sofrimento é você chegar a ver alguém sofrer e você lá sofrer com ele, ajudá-lo, estar com ele, sofrer com ele, aí vale a pena. Mas sofremos pela falta, o meu povo perece pela falta do conhecimento. E conhecer o que? A palavra do Senhor. Sofremos porque verdadeiramente não conhecemos a esta palavra. É a palavra que vai aumentar a nossa fé e obedecer essa palavra e essa viver. Há uma frase que eu ouvi, não sei quem é o autor, que disse assim: nossa fé não necessita ser particularmente grande para transferir monte, simplesmente é suficiente termos fé. E como a gente quer fechar essa mensagem? No próprio texto de Lucas, capítulo 17, que a gente está, vamos lá para o verso 18 e a gente vai fechar isso aí. E Jesus repreendeu o demônio. Oh, glória a Deus. Essa é a parte que eu mais gosto. E Jesus repreendeu o demônio, aleluia. E este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino. Tem gente que está do teu lado, não diga aqui na igreja, mas ao teu redor, ele não é liberto, não é porque está com, na verdade, o que está nele é um demônio. A rebeldia que está, é um demônio que ele deu legalidade, e você trata como se fosse uma coisa natural, e não é natural, é coisa espiritual. A gente sabe que nem tudo é demônio. Uma perna de 3 também resolve. Uma vara também resolve, né? Muita coisa resolve. Um castigo resolve. Um tirar celular resolve. Mas, agora com essa educação que estão fazendo, mas não é o caso agora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: ah, meu irmão, não queria estar nessa conversa não. Acabou tudo, livrou o menino lá do capeta do inferno. O garoto foi restaurado. Chegaram para Jesus doido para perguntar. Eu não teria nem coragem de perguntar. Você teria? Sim ou não? Eu não teria nunca coragem de perguntar a Jesus: qual é o tamanho da sua fé? Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostardas, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Aí ele pega uma semente de um grão de mostarda, que é a menorzinha, uma das menores, né? Mas para os judeus era menor.
mas ela se torna uma hortaliça vai se tornar uma árvore, e ela vai ficar uma árvore frondosa. Vai levar um tempo, mas ela vai chegar a esse nível. Olha o paralelo que Jesus faz com o desejo que Ele tem que eu e você sejamos, como essa árvore, que dá sombras. Isso quer dizer que você restaura vidas, que você leva a palavra, que você leva o alívio, porque você não pense que você está curando alguém, que você também não será curado, você já está curado, que Deus não vai te defender, vai, porque você está fazendo a obra do Senhor. E essa árvore é comparada à nossa fé. Às vezes não conseguimos nem chegar na hortaliça, porque esmorecemos e o sol vem, as lutas vêm, as provas vêm. Não, está bom assim, eu vou continuar nessa vida que eu estou dessa forma. Essa forma que nós encaramos, desregrada, melhor dizendo, uma vida porca, espiritualmente dizendo, porque não queremos tocar em coisa onde Ele precisa tocar. Porque você já reparou que a tua fé será pequena como um grão de mostarda? Você já parou para pensar que de repente você está parado no tempo? Eu estou falando espiritualmente dizendo, que você está 20 anos na igreja, mas é como você nunca tivesse saído do lugar, como você ainda fosse o grão de mostarda bem pequenininho, que nem fruto. Isso é um perigo, quando alguém não dá fruto. A Bíblia diz em João, quem não dá fruto não é um perigo. Discípulos que estão aqui, vamos parar para refletir. Minha vida pode estar parada, porque não conseguimos resolver os problemas dentro de nós. Não é por causa que não há solução, é porque você não tem permitido. É porque você não tem permitido Deus agir na sua vida. Senão você vai continuar com um grão de mostarda. Não há mágica, só há entendimento. Então eu vou começar a produzir. Ah, pastor, então eu entendi. Por isso que eu tenho uma pequena fé. Por isso que eu tenho medo de expulsar demônio. Quando o demônio aparece, quando o demônio vem, você tem que ter mão da poderosa mão do Senhor. Porque quem entende, e a gente sabe claramente que os discípulos não perderam a fé. Eles sabiam o fundamento, eles tinham recebido o poder, eles já tinham, Mateus capítulo 10, receberam, mas esqueceram do fundamento que tinham. Por isso que sempre vamos naufragar. Por que Pedro ia ser conhecido como o homem que andou sobre as águas, mas quando Pedro viu o vento, tudo, ele esmoreceu, mas ele andou, mas ele perdeu ali, podemos dizer, a fé. Nesta noite, no meu coração, no coração do Espírito Santo, 3 propósitos: fundamento, ação e atitude. É o que Deus espera de nós, para que a nossa fé seja restaurada, para que a gente possa sair do lugar e a gente possa começar a produzir. Converta-se, mude, comece a olhar de uma forma totalmente diferente. Ore sim, entre no teu quarto, comece a buscar ao Senhor. Isso vai produzir fé no seu coração, e a fé vem pelo ouvir. Entre nos encontros que nós temos. Nossos encontros são todos os cultos. Todos os cultos que você... e nós não fazemos nenhum tipo de lavagem cerebral, sabe por quê? Nem de regressão. É bom até dizer, eu fiz mestrado em psicologia pastoral, e tinha uma parte que a professora disse: olha, hoje nós vamos ter uma disciplina, e eu vou fazer uma regressão com você, e todo mundo ficou chocado. Então é possível a gente fazer várias regressões, mas ninguém precisa fazer regressão, sabe por quê? O Espírito Santo é quem encarrega de operar no seu coração, onde nós não podemos operar. Você não precisa ganhar um susto nenhum, sabe por quê? Porque Deus não assusta ninguém, Deus renova a sua vida. Então, nós não somos nada escuro, não precisa ter secreto, então os encontros são abertos. As janelas, as portas, tudo é aberto, para que você entenda que o que Deus tem para você é um encontro real com Ele. Essa é a Igreja Evangélica Vida. Nossa doutrina está pautada aqui. Se não for aqui, nós não queremos ela. O que move a igreja é o poder de Deus. Mas o que move um homem é Deus, é a sua fé. E qual é o tamanho da sua fé? Ou qual é o tamanho da sua desculpa? Qual tem sido maior? Foi-me dado o poder, então realize. Ganhe alguém, manifeste esta glória. Deixa alguém dizer, por causa desse cara aí eu me converti.
Eu era um maconheiro, um perdido, uma prostituta, um ladrão, mas hoje eu encontrei esse Cristo ressurreto e a minha vida. Isso é o poder da fé. Eu estava lá, eu nunca estava nas trevas, no lamaçal do pecado. Esse cara nunca me condenou, pelo contrário, sempre esteve comigo. Mas nós usamos aquela frase: não quer nada. Como que ele não quer nada, se o demônio está agindo na vida dele? Ele precisa de alguém para ser liberto. Quanta gente que já foi de templo, nunca se converteu, sabe da palavra, se soubesse não estava desviado. Se você tem esse poder de discípulo, então use, para que a nossa fé, para que o nosso fundamento, para que a ação da nossa vida sempre esteja espelhado na presença de Deus. Quem disse que o Senhor estava dizendo que eles iam orar e o monte ia de um lugar para o outro? Não tem nada a ver. Essas fé, tudo é positivo. Em nome de Jesus, o carro vai aparecer ali. Em nome de Jesus, meu irmão, fé é ação. Fé é tomada de atitude. Fé é além do que a gente possa imaginar, mas é permitido. O Cristo mostrou que é possível vencermos. Se não fizermos pela fé, a Bíblia diz que é pecado. Mas se for pela fé, nós venceremos em o nome de Jesus. Igreja, se desperte. Qual o discípulo que você tem sido? Qual o discípulo que você acha que Deus acha que você é? É tempo de nós nos voltarmos a esse Deus e nos colocarmos na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Qual é o tamanho da sua fé? Vamos orar nessa hora. Abaixe a sua cabeça. Se alguém aqui nesta noite precisa aceitar a Jesus, só levantar a sua mão e nós vamos orar por você. E vamos ligar você aos céus. Você está desviado, nós vamos ligar você aos céus, porque agora você está desligado, mas hoje você pode mudar isso, pela ação do poder dessa palavra que está nas nossas vidas. O Senhor chama. O Senhor chama. Qual é o tamanho da sua fé? Você pode dizer: até perdi a fé. De repente é nesta noite, é através desta palavra que você compreendeu que você precisa ser fundamentado na palavra, porque já foi dado do céu esse poder, esta autoridade e esta vida sobre você. Ele chama você, Ele chama a sua vida. Ah, pastor, minha vida não está fundamentada no Senhor. Hoje é dia de a gente se reconciliar. Se você não vier aqui à frente, você pode procurar qualquer pessoa. Não importa, seja aqui na frente, não importa. Mas você pode procurar alguém e dizer: eu quero me colocar na presença do Senhor. Eu quero verdadeiramente tomar uma atitude na minha vida e parar com essa imaturidade e começar a viver a presença do Senhor na minha vida. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está presente aqui. Mas Deus está na sua vida. Deus está, diz aquela canção: Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Pode. Então ele pode te ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Há amor aqui. Amor aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro,
Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, pode me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo. Tá ouvindo isso? Tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Nós acreditamos aqui que Ele é real. Ele não precisa de trocas para ser o nosso Deus. Você não precisa fazer nada, somente crer e obedecer aquilo que Ele tem proposto para a sua vida. Amém? Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Glória a Deus.